Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E eu estou aqui neste episódio para te convidar a sentar com alguém especial para bater um papo. E quando você faz isso numa cafeteria, equivale a ler um livro. E hoje o livro que eu quero abrir é de uma pessoa muito querida e muito especial para mim. Se tornou uma amiga de longa data. Ela que é hoje formada em terapia holística e se especializou em reiki, aromaterapia e outras coisas mais que ela vai contar tudinho pra gente. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. A Pri, Obrigada pelo convite. tudo bem, Pri? Eu tô bem. Como você gosta de ser chamada profissionalmente? Normalmente as pessoas me chamam de Pri. De Pri? De Pri mesmo, mas Priscila, o que você sentir mais agradável pra você, né? Mais à vontade. Aí ela já começa me provocando, né? Porque me chama como você se sentir mais à Exato. vontade. Inclusive introduzindo ao tema da nossa conversa hoje, que é o sentir, Exato. o abraço que cura. Ó, senti agora esse nome. Sentir o abraço que cura. E eu te convidei para a gente falar um pouquinho sobre essa temática, né, do sentir. Por quê? A Pri, conheço ela, você tem a data mais ou menos que a gente se conhece? Acho que foi em torno de 2015, mais ou menos. 2014, Ah, 2015. 2014, É, 2015. Eu tenho para mim que é antes, hein? Quando, será? quando a gente fez um trabalho de medo de dirigir. Ah, sim. Foi antes Então disso, acho que não foi? foi mais pra 2014 mesmo. É? Comecinho de 2014, eu acho. Ah, legal. Na época, eu fazia um trabalho de desenvolvimento, de medo de dirigir, e a Pri foi uma cliente minha na época que nós se conhecemos naquele momento, né? Exato. E aí a gente começou a desenvolver um pouquinho do trabalho, e depois eu vim conhecendo a Pri um pouquinho mais a fundo, dentro do trabalho dela e o que ela depois veio a desenvolver como trabalho. E o que sempre me chamou a atenção, Pri, a sensação que eu ficava toda vez que eu te encontrava. A sensação, principalmente depois de um abraço, né? E por isso que eu comecei a dar tanto valor para isso, porque não é comum, né? Você sente uma energia forte através de um abraço, e isso não é comum. Eu comecei a valorizar isso de uma forma tão especial que aí a gente passou por toda uma história junto, que a gente vai contar um pouquinho aqui, e eu resolvi trazer você para falar sobre esse tema. Do sentido. O sentir. Como que é sentir? Então, como que é para você, né? Eu até te perguntei ali antes de começar, né? Eu não devo ser a única pessoa que fala sobre esse sentir, sobre esse abraço. Como que é, Pri? Outras pessoas também falam? Algumas pessoas já comentaram a respeito disso, porque já da minha natureza, essa coisa do abraço. Acho que eu vim de uma família, principalmente materna, muito voltada para o abraço, para o acolhimento. Então, nós temos a tradição de se cumprimentar abraçando. Né? Então, a gente se abraça na entrada e se despede com um abraço, com um beijo. Nós somos mais carinhosos mesmo. E acho que isso eu levei para a vida, tanto de criança pequena, que eu já tinha esse perfil, essa natureza, e ao longo da minha carreira profissional, interpessoal.
Então eu sou a amiga que abraça assim, vou perceber, vou sentir no outro também, se ele me dá esse espaço, essa abertura. E quando eu vejo que de primeiro momento a pessoa não dá esse espaço, eu vou conquistando ela aos poucos até chegar no meu Até abraço. chegar no abraço, eu não acredito E nisso. aí algumas pessoas já comentaram que se sentem bem, que se sentem em paz comigo quando eu abraço. E isso é muito bonito, porque quando me falam isso, significa que eu estou no caminho certo. Porque sempre quando alguém chega para mim, eu sempre fico na expectativa de que a pessoa saia melhor, né? Em todos os sentidos. E aí a gente sela com um abraço. E o abraço acaba sendo até uma ferramenta, É, né? dizem Desse que o bem-estar. abraço, quando você fica aparentemente num abraço de 10 segundos, você tem uma série de benefícios, né? Ah, Cura é? de doenças, a questão do emocional se equilibra. Isso tem estudos que citam a eficácia e o poder do abraço. Mas eu fui Caramba! descobrir depois, né, ao longo da vida. Até então eu fazia muito intuitivamente É isso, isso né? que eu ia falar, né? Então é de propósito? Não, não é de Não, propósito. isso aí eu É fui uma vendo ao coisa. longo da vida, que eu fui estudando Oi, tudo e Dri. percebi que tinha também um benefício por trás de tudo isso. Olha que legal. Então não é à toa, porque pra mim é muito. O abraço é uma das coisas mais importantes que eu tenho. E também de uma forma espontânea, né? Eu não tinha essa consciência exatamente. Mas eu sei que no meu caso, por exemplo, Pri, comecei a trabalhar com pessoas, né? Uhum. E quando a gente desenvolve a nossa parte de ser terapeuta, nós começamos a desenvolver um pouquinho da necessidade de, poxa, como que eu vou me conectar melhor com a pessoa, né? Com a pessoa que está ali, não sei o quê. E eu fui aos poucos desenvolvendo isso. Eu fui percebendo que quando a pessoa chega para mim e eu dou um abraço nela, parece que eu me sinto mais conectado. Parece que eu abro o meu campo de percepção, né? Uhum. Então eu comecei a usar isso como hábito, né? Até de forma intuitiva, engraçado, porque quando eu não abraçava, você falou, né, da pessoa muitas vezes não dar o espaço e tal. Quando eu começo um encontro que eu não dou um abraço, eu começava a perceber que ficava mais difícil de entender o que a pessoa estava falando, Uhum. né? Então hoje eu tenho pra mim, cara, que se eu não chegar e eu não tiver um contato mínimo, né? E se possível, lógico, um abraço, eu vou ter muita dificuldade de conectar com É essa pessoa. verdade. Então esse foi o meu caso, foi meio que de forma intuitiva e que hoje eu preciso fazer isso. E aí agora, aí quando você aparece na minha vida e com essa abertura maravilhosa para esse abraço, eu acho que eu subi um nível. Legal, bom saber. O abraço em si, eu acredito também que é um lugar de muita intimidade, né? Porque você abraça, você está expandindo ali o seu peito, o seu cardíaco, né? O amor incondicional ali para o outro. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem também essa abertura para o abraço, às vezes ela tem questões muito mais profundas ali que não esteja no momento de explorar aquilo, não se sinta tão à vontade de se abrir para você num primeiro momento. Conforme ela vai sentindo você, ela vai vendo que o abraço vai trazer mais benefícios, né? Ela vai se sentir mais pertencente e muito mais íntima. Por isso, quando você recebe e abraça, já olha, eu sou o íntimo ali do seu sentimento, de você como um todo, né? Na minha percepção, pelo menos, né? Que legal, mas com a gente já aconteceu logo de cara, né? Sim, eu acho que conosco De- foi uma questão, além de uma empatia já natural, eu acho que a gente tinha muitas coisas em comum que aproximou a gente. E provavelmente a sua energia já bateu com a minha de primeiro momento. E aí ficou muito mais fácil, né? A gente não precisou se aprofundar com tanta dedicação, porque já foi natural. Então, algumas pessoas batem de uma forma natural mesmo. Porque na prática é isso, né? Salvando as exceções, que eu acredito que nosso caso é uma exceção, Sim.
o abraço, ele é um indicativo da gente estar se aprofundando, né? De a gente estar se conectando cada vez mais. A pessoa permite, né, que você esteja muito mais dentro dela, né? Acho que é mais esse sentido. Puxa, que legal. Ô Pri, você Ah. falou que vai querer um chazinho, então eu deixei para escolher o seu chazinho. Nós temos o chá cromático, né? Uhum. E o chá cromático, a pessoa vem aqui na nossa cafeteria, ou ela escolhe a cor. Ah, eu quero tomar um chá da cor azul, quero tomar um chá da cor vermelha. Sim. Ou o chá que escolhe a pessoa. E no caso você preferiu deixar o chá te escolher para trazer a energia do sentir aqui na nossa mesa. Então vamos lá, eu vou tirar uma cartinha, deixar a cartinha te escolher, e essa vai ser a cor que vamos pedir pro Du preparar pra gente. Olha lá, gente, ó, tá aqui as cores, ela não está vendo. Vamos lá, qual é a cor? Que cor que é? Vermelha. Vermelho. Olha o chá da cor vermelha, então. Chakra básico. Do chakra básico, muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos pedir. Ô Du, você faz o favor de preparar um chazinho para nossa convidada, o chá vermelho. E para mim eu vou querer um café com leite e uma fatia do nosso bolo, por favor. Pode deixar. Então, né, especial. Inclusive, né, você terapeuta holística, você trabalha com essa questão dos chakras e tal. Então, o que você pode falar sobre a escolha do chá para você? Achei bem interessante, porque a energia ali da sobrevivência, né? Do aterramento. Então, acho que vai trazer uma energia bem vital para mim e até vem muito a calhar essa cor, porque essa semana é minha semana de aniversário. Então, nada como uma cor de Não sustentação. Vai me trazer essa energia, com certeza que vai agregar para mim. Porque o chakra básico é o primeiro chakra, ele que eleva todos, né? Um chakra básico bem aterrado e bem organizado só vai me trazer benefícios até o sétimo. Que legal. E quando que é seu aniversário? 17 de agosto. 17 de agosto. Nós Tá estamos pertinho. gravando agora. Hoje é dia 14. Hoje é dia 14, estamos gravando dia 14 de agosto, dia 17. 17. Que Uma semana de lua nova. Olha só. É maior alegria. E eu fico muito feliz, né, de estar fazendo parte da sua semana. Pois é, semana especial. Uma semana especial, se abrindo, se encerrando um ciclo e se abrindo um novo ciclo para você. Exato. E vermelho de movimento, uma cor de movimento, né? Então isso vai ser bom para mim também. Poxa, que bom, Pri, que bom. E Pri, então assim, né, nós estamos falando dessa coisa de abraço, né, da pessoa de se permitir, né, ela se permitir, se permitir talvez um contato mais profundo, eu posso dizer isso? Sim. E eu vejo que essa questão, né, da proximidade, ela é uma questão muito, muito delicada, né? Porque muitas vezes a gente vai ter um pouco de dificuldade, né? Principalmente pelo julgamento. Sim. Eu acredito, eu quero que você complemente um pouco do que eu estou querendo dizer. Eu acredito que muito do nosso afastamento ele vem um pouco porque, poxa, a gente começa a abrir um pouquinho a nossa vida e logo vem o povo querer dar palpite, né? Já começa a entrar demais e você muitas vezes, né? Ou tá ali perdido e aí um palpite a mais acaba até atrapalhando um pouco o que você já está desenvolvendo. Ou simplesmente não, você às vezes só quer um acolhimento, né? Você não quer uma intromissão. Então por isso a minha prática ela mostra isso, né? Então por isso que é uma questão de conquista mesmo, né? A gente vai conquistando aos poucos esse espaço da gente poder se aproximar sem
julgamento, Sim. sem crítica. O que você acha sobre isso e como que a gente pode, que dica, né, que você pode dar? Já tô te colocando na posição de especialista do abraço. Nossa. Eu sei que tem muito Aham. mais a ver com sentido que com uma especialidade, mas porque eu sinto que no fundo as pessoas querem estar próximas, né? Elas querem ter uma troca mais profunda, mas né, a gente tem um contato mais profundo. Só que na prática é isso, essa resistência. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a questão do abraço e de estar exposto ao outro tem muito a ver com a vulnerabilidade, da gente se permitir ser vulnerável. E eu acho que eu construí isso ao longo do tempo, porque mais nova eu já tinha essa coisa do abraço da família, mas eu sempre fui muito tímida, retraída. Então, assim, eu tinha essa coisa do abraço, mas de primeiro momento também era só com os nichos ali que eu tinha mais intimidade, né? Então eu abraçava, era amorosa, tal, mas também foi uma construção por ser mais tímida. E eu acho que vai muito além também de uma questão de personalidade, de jeito de ser. Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas elas têm uma dificuldade de mostrar o que elas estão sentindo de forma genuína. Tanto que você pontuou muito bem a questão do o que vão pensar de mim, será que eu vou ficar muito exposto ali, de repente vou passar uma imagem que eu não gostaria para o outro, porque as pessoas querem se mostrar muitas vezes fortes, não querem se mostrar muito sensíveis porque dá uma conotação de fragilidade. Pensando em sociedade, né, mercado de trabalho, dia a dia, então as pessoas criam meio uma muralha ali, né, uma máscara. Então tem uma certa resistência, sim, isso é muito comum. Mas eu acho aos poucos, quando a pessoa percebe que você tá ali disposta a ter aquela presença com ela, com amor, com carinho, é natural que ela também vá dar os primeiros passos, por mais que seja de formiguinha. E a questão de se proteger é muito importante também, porque você não sabe com quem você está trocando, né? Muitas vezes a gente entra ali numa zona muito de limite, né? Que a gente tem que ter muito cuidado na exposição, porque a gente tem que saber os nossos limites, né? Eu vou doar o meu melhor, mas também não vou permitir que o comportamento dos outros tire minha paz interior, né? E o abraço também te deixa vulnerável a isso, né? Então você tem que saber observar e analisar. Nossa, eu acho que você foi bem no ponto. E aí me surge uma questão para a gente explorar juntos. A pessoa deve mostrar uma certa sensibilidade. Significa automaticamente ela estar vulnerável? Nem sempre. Como que é isso? Às vezes ela está passando por um momento, né, de fragilidade, que ela te procura até muitas vezes por isso, né? Ela não está num momento tão fortificada ali. E aí você vai lá e vai dar o amparo e o auxílio. Mas nem sempre ela vai se abrir por inteiro, né? Às vezes ela vai te procurar ali no momento pontual, até para te dar, recarregar, né? Ela recarrega a energia dela ali e vai seguir para a vida. Sem tanta profundidade, às vezes, que poderia ajudá-la, até para o autoconhecimento dela. E aí você também tem que aceitar, né? Cada um tem o seu caminho muito individualizado e a pessoa vai estar preparada em alguns momentos, outros não. E não cabe a você julgar isso e nem querer que seja de acordo com o que você está idealizando, né? A gente não pode projetar nada. E a questão maior é você sempre estar receptivo e aberto. Se a pessoa não te procura hoje com essa característica ou com essa abertura, talvez na sua estrada ali você vai acessá-la em algum momento para permitir que esse sentir seja muito mais profundo. E aí você tem que respeitar e esperar a vida, né? Deixar o caminho aberto. Que legal. E como evitar essa tentação? Aí eu já tô me colocando nesse lugar de que, como eu disse antes, né, é tão difícil. A gente tenta se afastar porque quando está muito próximo fica muito exposto,
fica muito, né? A gente fica muito suscetível muitas vezes à crítica que a pessoa possa estar fazendo sobre nós. Estou me colocando agora no lugar, né, do outro que está ali tentando aos poucos se abrir e ao mesmo tempo fazendo um contraponto com o lugar de quem está tentando acessar. Né? Como que a gente evita, se é que é o caminho, né, invadir o outro? Como que a gente, né, conforme a gente vai tendo essa abertura, tendo esse espaço, essa proximidade, o abraço acaba sendo até um termômetro um pouco disso, como evitar, se é que a palavra é evitar ou não, evitar essa tentação, porque quando você está muito próximo, a pessoa começa a abrir um pouquinho mais sobre a vida dela, você começa a achar que as suas receitas são melhores. É um caminho um pouco perigoso, né? Perigoso por quê? Perigoso no sentido de você também não se colocar numa posição egóica ali, achando que você vai trazer essa receita já formulada, né? Se colocar também numa posição bem de igualdade, né, com o outro. E eu acho que a pessoa também mostra sinais, né? Pela própria comunicação, a gente observa, né? Se é uma comunicação mais da paz, às vezes a pessoa demonstra uma comunicação um pouco violenta ali, entre aspas, né? A linguagem do corpo a gente percebe também. Então ela vai dando indícios ali para você o quanto você pode chegar ou não. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo enquanto enfermeira, antes da minha profissão de terapeuta holística. Eu cheguei num dos ambientes que eu trabalhava, que era uma equipe multidisciplinar, e eu lembro que eu sempre fui muito bem recebida pelas pessoas nos locais que eu tive a oportunidade de estar. E essa equipe, particularmente, eu sentia uma certa energia difícil, assim, as pessoas um pouco arredias. Eu ficava pensando, nossa, o que será, né, que está acontecendo aqui? E eu sempre procurei ter uma posição de igualdade com o outro, independente se eu estava num nível hierárquico superior. Sempre procurei trazer ali do lado. E eu lembro que nas minhas primeiras semanas, né, veio um funcionário falar comigo: você não dura uma semana aqui, você é muito boazinha. Essa foi a fala. E aí eu fiquei muito reflexiva naquilo, né? Falei, que conduta que será que eu tô tendo que tá trazendo isso para ele? Depois eu fui descobrir que nesse local, nos últimos 2 anos, tinham passado 8 enfermeiras. Nessa mesma atribuição que eu estava atuando naquele momento, né? Pessoas não ficavam, tinha uma questão de a gerência, né? É difícil, né? Mediante que me falaram, né? E eu falei, entendo agora, né? Depois que eu soube o contexto todo, né? Mas eu descobri que era muito uma questão, além de estrutural, né? De questões pessoais ali que rolavam, que os funcionários não eram acolhidos, não tinha isso do sentir. E uma das funcionárias que tinha um comportamento mais, assim, difícil, assim, de lidar, ela era bem agressiva. Eu cheguei a conversar com ela o motivo daquela agressividade, né? Falei, mas por que você se sente assim? Aí ela me olhou e chorou esse dia. Aí eu abracei. Depois disso mudou, né? Eu fui conquistando as pessoas por isso. Uau. Então você precisa ter o time também. Não entrar, de repente, naquela energia. Porque senão você Dudu. não promove transformação nenhuma. E, ao mesmo tempo, respeitar. Você não vai durar uma semana aqui, você é muito boazinha. Deixa a pessoa com essa perspectiva sua naquele momento. Você, através da sua presença ali, você transforma aquilo, sem pegar no ego, do tipo, agora eu vou provar que eu vou conseguir. Não é assim, né, que funciona. Se for por esse caminho, fica muito mais tortuoso para você. E aí eu fui percebendo essas coisas, né? Onde eu posso entrar com essa pessoa ali para trazer ela para mim. E isso é o sentir, né? Caramba, o sentir tem muito a ver com isso, né, Pri? Exato. Com esse manejo. É o manejo. Olha que interessante, né? A gente falando do sentir e você falando um pouquinho sobre que você era enfermeira. Enfermeira. Agora que você mudou
Fiz uma transição. Fez uma transição de carreira. E aí me veio uma coisa assim, né? O ser enfermeira tem a ver com isso? O cuidado, sim. Eu sempre quis trabalhar em alguma profissão que eu tivesse essa questão do cuidado, do servir ao outro, né? Ter a oportunidade de servir em algum sentido. E a enfermagem me trouxe isso. Daí, em um determinado momento, eu percebi que eu gostaria de seguir um outro caminho que me permitisse estar no contato com o outro, com pessoas, mas que fosse uma outra abordagem, um outro tipo de sentir. E aí eu fui para o caminho das terapias holísticas. Apesar de que, num determinado momento, eu atuava as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto quanto enfermeira como terapeuta. Então, um período eu era enfermeira, outro período terapeuta. E fui lidando dessa forma. E como que... Olá, tudo bem? Fica à vontade. Tudo jóia? Tudo bem? Pode levar ele lá. E você acha que... como que você caiu na enfermagem? Eu tô querendo saber, porque é muito isso, né? Você falou que foi uma coisa, esse negócio de abraço, muito de família, claro, mas tem algo no seu ser, na sua alma, que te levou a potencializar isso. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, como você caiu na enfermagem, porque é uma profissão exatamente que tem De acolhimento. essa coisa do acolhimento, essa coisa da proximidade, né, do carinho pelo outro. Como foi isso? Quando eu entrei na área da saúde, né, como enfermeira, eu sempre pensei nessa possibilidade de cuidar do outro, auxiliar o outro, de alguma maneira. De primeiro momento eu não sabia que era enfermagem, eu até pensei em uma época prestar medicina, acabei mudando tudo. E fui para enfermagem, assim, vamos ver como é que fica, né? Como é que eu me saio nessa profissão. Calma que eu acho que você pulou uma parte importante. Como você já sabia que era cuidar do outro? Eu sabia que era algo relativo ao outro. Eu gostava muito de práticas manuais também, né? Então eu sabia que eu tinha alguma potencialidade com mãos. Isso era uma coisa que eu tinha na minha mente e no meu sentir. E a enfermagem permite muitas coisas, né? Tá, mas você não pensou em fazer TI, alguma coisa com tecnologia? Eu não sentia que a minha parte era voltada para a lógica, era mais para a emoção, para a emotividade mediante ao outro. E isso sempre foi bem resolvido em você? Sim, quando eu era menorzinha eu gostava muito da parte artística, né? De música. Mas assim, não tinha a pretensão de fazer nada nesse sentido, de ser uma cantora, nada disso. Eu gostava, era um hobby. E o cuidado acho que esteve mais a linha de frente. Então eu falei, eu vou seguir nessa parte. E sempre bem resolvido, porque isso nessa fase, adolescente e tal, a gente... Ai, o que será que eu vou... né? No início da adolescência, ideias do tipo, eu gosto tanto de cuidar que eu tranquilamente seria uma babá. Então, assim, desde ideias simples que foram se expandindo, né? Eu gostava muito de criança e assim vai, né? E depois eu optei pela enfermagem, mas nunca cheguei a ter uma atuação anterior de, fui auxiliar de enfermagem, depois fiz a faculdade, eu já fiz direto a formação como enfermeira mesmo. E nessa convicção. Foi ótimo, tive muitos aprendizados, eu fiquei como enfermeira quase 8 anos, 7 anos e meio, mais ou menos. Tive a oportunidade de atender em todos os níveis, né, de atenção primária, terciária, então eu vi todos os contextos possíveis, de saúde pública e também um serviço mais particular. Eu tive a oportunidade e consegui sentir que realmente eu pude contribuir até um determinado momento. Aí eu segui outros voos, né, outros caminhos, muito mais de autonomia. Você ficou quanto tempo na enfermagem? 7 anos e meio. E trabalhando nessa linha de frente, do cuidado mesmo, com o enfermo, como que é? Isso, eu trabalhei, né, em hospital, então eu trabalhava na parte mesmo de pronto-socorro, clínica médica, clínica ortopédica, dentro de um hospital público, né,
Foi meu primeiro emprego. Depois eu fui para atenção terciária, então eu trabalhei num programa de educação voltado para os professores, para os profissionais do ensino. Então era uma equipe multidisciplinar, era uma outra abordagem que eu comecei a me desenvolver muito nas terapias nesse trabalho, porque eu tive uma amiga que trouxe muitas coisas para mim, como a dança circular. Ela me apresentou o Reiki, foi a partir dela que eu fiz minha formação em Reiki. Então Foi um despertar nesse momento. praticamente precisou passar pela enfermagem para se descobrir terapeuta, podemos Terapeuta, dizer sim. isso. Sim, com certeza. Olha E aí eu que fui fazendo minhas formações ao longo do tempo e chegou um determinado momento, quando eu já trabalhava a nível ambulatorial, que aí eu quis fazer a transição. Mas foi um processo longo. Até porque quando você vem de uma formação tradicional, que é uma ilusão, né? Que você tem aquela ideia do seu salário, CLT, para você ir para um outro movimento mais autônomo, é desafiador. Você largar tudo e agora sou eu por mim mesma, né? Vamos ver. E aí você fica receosa, né? Você precisa ter essa confiança de acreditar que vai dar certo e seguir seu caminho. Senão você fica no tradicional, que é muito mais cômodo, mais confortável. Seu salário ali, né? No quinto dia útil, com você organizadinha. E aí você tem que se lançar ao desconhecido, né? É sempre uma surpresa por dia, até você ficar mais madura de si, ter os seus clientes, você ter uma gama ali de possibilidades, mas demora um pouco. Então, pegando essa deixa, que eu acho que eu participei um pouquinho, né? Isso que eu ia falar. Deixa eu apresentar o chazinho pra você. Ela tá uma cor bonita, né? Chá vermelho. Aí eu vou fazer essa honra de servir a primeira tacinha pra você. Obrigada. Já começa a se apropriar dessa energia aí. Aí, né, eu acho que eu participei dessa fase um pouquinho, até para contextualizar para vocês que estão ouvindo. Você me procura, eu fazia um trabalho na época, né, que era um trabalho de autoconhecimento. Como eu fui lá atrás, instrutor de autoescola, né, comecei, né, como terapeuta dentro de um carro de autoescola, né. Então eu me especializei em medo de dirigir, né? E aí, quando eu já estava montando o curso do Alegras, tudo, eu ainda fazia esse trabalho com as pessoas que tinham medo de dirigir, mas um trabalho já diferenciado, né? Acabávamos indo um pouquinho fazer aula prática, né, dentro do carro, mas eu já buscava muito essa questão que está por trás do bloqueio de dirigir, que é a pessoa conseguir dirigir a própria vida, né? E aí agora as histórias começam a fazer sentido, né? De você fazer uma transição de carreira, né? Ou seja, de você começar aos poucos, pegar a direção da sua vida e direcionar exatamente para o lugar que você quer, de como você quer atuar, né? E aí eu acho que um pouquinho desse trabalho nessa época começou a fazer sentido, né? E aí depois aí você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento comigo. E aí fizemos também junto com a cromoterapia. Conta um pouquinho dessa minha participação nesse processo. Vamos lá. Dessa época. E eu te procurei realmente na época para a questão do medo de dirigir. E foi bem interessante, porque foi meu primeiro contato mesmo numa terapia. Até então eu não tinha tido essa oportunidade. E foi ótimo para mim, eu cresci muito como pessoa, né? Mostrou muitas sombras ali também, que é como se levantasse o tapete ali e tivesse o pó, né? Vai. E é difícil no começo quando você não tem uma percepção tão apurada das coisas, e me ajudou e me fortaleceu em vários sentidos. Até mesmo nessa questão da transição que ocorreu um pouco depois, porque quando eu te procurei, eu
eu estava como enfermeira ainda, fiquei um tempo, depois que eu me senti mais segura de mim para seguir nessa outra profissão. E me fortaleceu, eu fiquei extremamente grata até por tudo que você me ajudou, me ancorou, né? E depois a gente teve um período que nós acabamos não tendo tanto contato e eu voltei trabalhando com você, né? No Verdade, seu verdade. espaço. Gente. Então, olha, então vamos organizar isso na linha do tempo, até porque eu já comecei não sabendo exatamente quando que a gente se conheceu. Pra mim, para mim 2014, 2014, é verdade. 2014 para 2015. E aí aí eu me lembro de uma das nossas aulas, né? Foi muito forte pra mim, porque eu lembro desse dia como se fosse, né? Como se fosse ontem. De de você contar um pouquinho que você tinha na infância, uma referência com as cartas, né, com o tarô, não sei o quê. E aquilo bateu tão forte em mim. E eu falei, eu pedi gentilmente pra você, traz um dia pra gente ver, né? E aí eu lembro desse dia que você trouxe, né? Daí a gente sentou no chão, assim, você lembra disso? Lembro. Ah, eu lembro. A gente sentou no chão, cara, e aí você começou não foi uma leitura, foi uma explicação, né? Foi. Eu Você começou a me trouxe mostrar um pouquinho que desse era, universo, né? o que é. Eu fiquei tão encantado. E hoje eu penso que tem muito a ver pelo sentir, né? Pela conexão que a gente tinha, e não pela coisa em si, né? Não foi a ferramenta, né? Foi a experiência. Exatamente. E ali eu pude te sentir, puxa, pra valer, né? E aí depois disso você veio desenvolvendo o seu trabalho. Como que você começou então? Você faz essa transição. Como que é? Ah, eu vou fazer isso. Porque nós estamos falando de sentir, né? Sim. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente tem muito essa dúvida. Ah, eles falam que é só sentir, Como se fosse fácil, é né? como se fosse fácil. Por isso que eu estou tentando explorar um pouquinho disso. Como você começa na enfermagem, você já tinha uma certeza, uma convicção, você foi fiel a isso. E de repente até para transição de carreira, que eu imagino que foi difícil, mas agora olhando depois que passou, aí ó, ela já mudou de carreira, já tá tudo certo. Eu Então como que é isso? em relação à minha carreira, que tem a parte mais terapêutica e de autoconhecimento. Então, desde nova, eu sempre gostei, puxando o link aí que você fez com as cartas, né? Eu sempre gostei dessa parte de tarô, carta, mas não é que a minha família tinha hábito, já foi uma coisa passada ali de mãe para filha, nada disso. Quando eu era bem pequena, por volta dos 6, 7 anos, o meu pai, todo domingo, comprava um fascículo para mim de astrologia que vinha algumas cartas, que era do antigo tarô de Marsella, um tarô bem tradicional, que ele é mais de uma origem europeia, ele até, se você pegar o símbolo, ele é um pouquinho mais complexo, você precisa uma dedicação para você até compreender aquele tarô. E ele trazia esses fascículos e eu lembro que a cada semana era uma cartinha. E eu fui guardando aquilo, eu ainda tenho esses fascículos, tenho as cartas de recordação, só há muitos anos atrás, né? E fui criando ali o hábito de olhar para aquelas cartas, né? Então as cartas conversavam comigo, né? Tinham os símbolos da corte, as cores diferentes, algumas cartas associavam aos elementos da natureza, então é um mundo de possibilidades, né? E eu lembro que tinham as explicações nesses fascículos e eu comecei muito por curiosidade a fazer aquela leitura de uma forma despretensiosa, comecei a estudar ali, mas muito a nível de brincadeira, não imaginava que isso seria uma profissão a longo prazo. E reuni amigos, eu lembro que sempre todo final de ano, minhas amigas mais próximas marcavam um chá da tarde comigo
E nós reuníamos para fazer a tiragem desse tarô, mas assim, não era uma tiragem, nossa, tô fazendo a leitura ali, né? Eu pegava o fascículo, lia, era uma brincadeira. Mas sempre dava certo, né? O incrível era isso. Elas ficavam numa expectativa, nossa, tomara que chegue o ano que vem para ela fazer novamente, para eu ter uma experiência de qual que vai ser a perspectiva do meu ano, né? E ficou nisso. Até um determinado momento eu parei com a leitura. E aí você fala, nossa, mas por que aconteceu isso de você parar, já que você tinha tanta habilidade? É o que você falou do abraço aí, ó. A gente resgata o abraço. Por que motivo? Chegou um momento que eu perdi a percepção se as pessoas se aproximavam de mim no final do ano por uma questão genuína de, nossa, vou reunir ali as pessoas, ou se era a ferramenta que fazia as pessoas se aproximarem de mim. O limite, né, ali, né? O que será? Será que é uma questão genuína, né, da intimidade ali, por estar um momento comigo e compartilhar, ou é a carta em si? A perspectiva de uma provisão ali, do meu interesse mediante a técnica em si. Ficou uma coisa meio aberta. E eu falei para mim mesma, vamos dar um tempo para ver como é que fica, se as pessoas se aconchegam ou não. Algumas continuaram e outras se foram, né? Eu percebi esse movimento do quanto uma ferramenta é capaz de aproximar ou não. E a mesma coisa do abraço, né? O quanto você tem que filtrar ali, né? O que te traz as pessoas e muitas vezes esperar e respeitar o momento do afastamento ali. Você não vai estar sempre disponível, né, ali no seu abraço, né? Você vai saber olhar. E aconteceu isso com as cartas. Eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 anos sem olhar para isso. Eu deixei de lado. Mas eu sabia que eu gostava, né? Tava ali, né, chamando. Aí num determinado momento, como enfermeira, eu recordei, né? Eu peguei as cartas, eu lembrei, eu vi que era uma coisa que me fazia bem. E surgiu a oportunidade de eu fazer um curso profissionalizante, só que não com tarô de Marselha. Hoje em dia, é a ferramenta que eu uso que chama Petit Lenormand, que é uma sibila de conversação. Então, é bem interessante porque a gente olha as cartas num contexto de contar uma história para o outro, mediante o campo energético e a analogia dos símbolos. Então, eu não trato muito a leitura como uma adivinhação ou algo voltado para o futuro, e sim como uma construção. Então, é uma foto ali do campo, pela carta, e a pessoa tem a possibilidade de ressignificar aquilo, transformar, para não tornar aquilo como uma muleta, que muitas vezes acontece. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você quer olhar ali o oráculo, a ferramenta, para resolver por você. E eu trago para um sentido inverso, né? Você está vendo que está dessa forma? O que você pode fazer para você sair disso? Não espere que a carta vai resolver o seu problema, porque ela não vai. Então eu tenho que desmistificar toda vez. Quem me conhece já sabe como eu trabalho. Quem não me conhece ainda tem uma perspectiva do tipo, vou casar com um fazendeiro rico, faz os números da Mega Sena, e eu não trago isso, nem adianta. Então é uma outra abordagem, né? As cartas permitem a gente trabalhar para o autoconhecimento, tanto que as pessoas que vêm com esse intuito para mim, de se observar, de se entender com a carta, são as experiências mais ricas e mais agradáveis para mim, né? Então eu sinto isso. E aí comecei, fiz o curso e caminhei. Acho que também isso me deu um fortalecimento para eu fazer a transição. Então procurar mais conhecimento, não ficar também só no sentir, né? Trazer esse sentir para o racional também, que eu posso transformar e trazer para a prática. E aí que eu me senti mais à vontade para trilhar um outro caminho. Precisei dessa segurança também do que é palpável, né? Não só no sentir. Explorando um pouco esse sentir, né? Pelo que você está falando, essa fase dos seus 7 anos, né, essa fase começou lá nos 7 anos, né? Deixa eu ver se estou entendendo. Começou lá nos seus 7 anos e você foi desenvolvendo tudo e começou a fazer muito sentido para você e para as pessoas que você acabava, né, brincando com as cartas e tal. E aí você fala que você precisou dar um tempo para perceber, ou seja, para sentir. Para sentir se é isso mesmo, né? O que é genuíno nessa minha relação? É o fato de eu estar tratando uma ferramenta, trazendo uma ferramenta para as pessoas,
E quando eu te pergunto e a gente começa a discutir, como que é isso, né? Esse sentir, que parece fácil, é só sentir. Mas tem muito desse movimento, e eu me identifico muito com você, com essa sua história nesse sentido, porque sentir tem a ver com isso, né? De repente você precisar de um tempo É, para você perceber, para você sentir, pra ver se faz sentido. para ver se faz sentido. É, E parece que isso tudo já veio te preparando para a profissional que você se torna hoje, que é de dar valor a essa conexão humana, que você inclusive traz também da enfermagem, e os seus olhos brilham, né, quando você está falando sobre isso, porque por conta da conexão mesmo do que você faz com a pessoa e não pela ferramenta em si. E, e como que é isso, né, Pri? Porque com certeza quando a gente fala de tarô, a gente fala de adivinhação. É meio que, né, na cabeça, na nossa cabeça é uma coisa já leva a outra. E você está falando que é o tarô como autoconhecimento. Claro que eu conheci o seu trabalho, né? Quando eu conto essa história de que eu fiquei encantado, eu também acho que eu consegui perceber essa essência da coisa, né? De você contar uma historinha, né? Ficar ao mesmo tempo lúdico, intuitivo, para a gente entender todo um processo de uma forma muito mais ampla e diferente. Então, lógico que eu já tinha essa percepção, mas quando a gente fala, né, a pessoa já vem, não, eu vou querer falar com a Pri, porque ela precisa dizer que se eu vou casar com o fazendeiro rico. os números da Mega Sena, você é uma Big Brother, coisas do gênero. E aí, assim, eu já até, inclusive, perdi clientes por causa disso. Isso acontece mesmo. Acontece, na real, porque eu não trabalho, assim, eu tenho algumas regras, né, no atendimento. Por exemplo, numa leitura, seja um tarô ou um Lenormand, eu sempre tenho um acordo com a pessoa. Em que sentido? Uma nova tiragem eu faço a cada 3 meses. Então eu sou o tipo de pessoa que eu não fico fazendo abertura ali o tempo todo. A não ser que você traga para mim temas diferentes. Então, se você vai observar seu contexto profissional hoje e você me procura, né, daqui a 2, 3 semanas, quero fazer um outro trabalho com você, mas agora eu quero observar as minhas dinâmicas familiares. Tudo bem, porque nós não tratamos isso recentemente. Agora, se você traz o mesmo tema, eu falo não, vamos esperar a vida acontecer. Porque fica muito fácil. Você o tempo inteiro tá abrindo ali, vendo aquelas tendências. Primeiro que não vai agregar para você, porque muitas vezes os símbolos se repetem. Aparecem as mesmas coisas, repetidamente. E outra, vira uma coisa muito determinista ali para a pessoa, né? Ó, tá fadado a isso, então não preciso me preocupar em fazer nada, porque eu já sei que eu vou ter aquele objetivo final. E aí ela vai levando a vida que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar. E é cômodo você ficar em cima do muro esperando que alguém puxe você ali, né? Você tem que fazer por si só. A gente tem o livre-arbítrio. Então isso é muito importante, acho que para qualquer pessoa que trabalha com práticas oraculares, no sentido de que a pessoa tem o livre-arbítrio para decidir a vida dela. Se ela observa uma tendência ali que está mostrando energética, ela vai poder modificar só ela. Não cabe a carta. A carta ali é instrumento, né? E a gente muda o tempo todo. Então, como que é o perfil de um cliente que você gosta de atender, né? Que busca que ele te traz, que casa com o seu trabalho, que fica legal? Como Quando que é? ele vem com uma demanda muito de se conhecer. Quero me conhecer, me melhorar, ou eu trago um ponto aqui, que atitude que eu preciso ter para me melhorar nesse sentido, quais percepções que eu não estou observando ali do meu jeito de ser que posso ressignificar, melhorar. E essas perguntas para mim me ganham. Ah, é? Se a pessoa vem com gente, essa já demanda... fica com essa dica aí. gostaria de me olhar. Eu agi de tal forma. Por que as coisas se repetem? Por que esses ciclos se repetem? A gente observa ali que conduta, que atitude,
Quais são as perspectivas que eu preciso olhar? Então, assim, perguntas mais abertas, mas que tragam uma percepção muito mais profunda da pessoa. É isso que agrega para mim. Agora, assim, claro que vem situações, estou num relacionamento, as tendências, sim, mas eu nunca vou falar o viés do outro, né? Triangulações, eu não entro isso no meu jogo. Fulano de tal tá com ciclano, vamos olhar aí. Não tem essas fofocas, essas especulações, não tem. E as pessoas vêm com essa perspectiva, né? Elas querem, né, fomentar. E aí os meus clientes, eles já sabem como eu trabalho. Então eles sabem que eles vão ter o tempo de 3 meses, alguns insistem no começo, depois eles percebem que eu não vou ceder e eu mantenho ali a minha palavra. E eles vêm também muito na ideia de o que eu posso fazer para regular o meu processo. Então, são pessoas mais abertas nesse sentido. No começo, pode ser até que elas venham no sentido de curiosidade. Os que não me conhecem, sou curiosa, quero ver como é. Depois que eles veem que é um outro olhar, aí eles já têm uma responsabilidade maior, ou ele ama você, ou ele nunca mais, nunca mais quer te ver, né? É muito engraçado, mas boa parte ficam, sim. E quando eu finalizo a sessão, eu sempre oriento um óleo essencial, então, ou algo relativo a um floral, porque as pessoas se sentem também acolhidas. Então eu não passo a informação e vai embora, o problema é seu, né? Lógico, depende muito da pessoa para modificar as tendências. Só que eu sempre tenho um olhar terapêutico no fim da minha sessão. Tenta tal coisa, usa tal cristal que de repente pode vir a colaborar no seu processo. Quando eu percebo que a pessoa me dá abertura para isso. Porque às vezes ela não tem esse intuito também, eu tenho que deixar lá à vontade, né? Então eu trago também essa abordagem que ajuda e contribui que a pessoa continue ali para a melhora dela e continue comigo. E assim vai. E de uma forma geral, então o seu trabalho, ele hoje, a pessoa que te procura, ela vai ter o que do seu trabalho? Vai ter autoconhecimento através do tarô? Como que funciona as diversas técnicas que você tem formação, que você atua? Como que funciona isso? São separados ou você faz um combo? Como que é? É tanto separado quanto integrado. Normalmente eu tento integrar o máximo que eu consigo, até para trabalhar a minha potencialidade na sua totalidade. Certo. Então, se a pessoa me procura, lógico que ela vai ter um olhar de autoconhecimento, sim, mas vai ter muito terapêutico também. O que eu posso fazer para contribuir no seu processo, seja com uma aromaterapia, um floral, ou mesmo um reiki. Às vezes a pessoa vem para mim, eu vim para o tarô, mas eu olho e já sinto que não é tarô, é reiki. Aí eu sinto, ela sente, né? Eu já sinto que não é tarô, não é isso que ela veio. Aí eu tenho que conversar com a pessoa para ela entender a minha percepção. E aí vai. Foi muito claro isso na pandemia, na época que eu comecei a fazer os atendimentos à distância. E do próprio reiki à distância eu percebia isso, né? Às vezes a pessoa, ela vem com uma demanda ali, e o reiki é uma energia tão inteligente que você tem uma percepção do campo que é outra coisa, né? Então, eu sentia no meu corpo, por exemplo, no reiki à distância, algumas percepções que a pessoa estava realizando ali, estava precisando, né? E às vezes ela não tinha nem a visão. Então, às vezes você me procura por uma questão, tô com um problema ali de dor no estômago. E aí eu tô fazendo reiki, eu percebo outras coisas, né? Então é muito do sentir também, você tá receptivo a isso. Seja numa técnica específica ou numa técnica mais ampla. Então às vezes a pessoa vem com uma ideia, quero que você venha fazer a minha leitura das mãos, que é a quirologia. E eu percebo que não é isso, é outra coisa que ela tá precisando. Ela tá emocionalmente instável ali. Se eu trouxer aquela técnica de autoconhecimento, não vai ser tão proveitoso para ela. Vamos equilibrar antes de chegar nesse ponto? Aí eu acalmo, trago para o reiki e depois parto para esse sentido. Tem que observar. E isso tudo é sentir. Tudo isso é sentir. Pelo sentir. Então, fala um pouquinho, dá uma dica pra gente, né? Que a gente fala muito aqui, né? Nossa cafeteria, né? É um espaço terapêutico, né? É um espaço que tem toda uma proposta de você vir se conectar com você, trazer bem-estar. E muitas rodas de conversa que sai
essa questão, né? Como sentir? Né? E eu sei que é uma pergunta que não existe uma resposta óbvia e fácil, mas existe um pouco de cada um falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? Então, o que que na experiência da Pri, né, pode servir para a gente começar a entender como desbloquear esse sentir? Pensando, né, finalizando a minha pergunta, que o sentir ele acontece mais aqui, né, nas partes mais inferiores do corpo, fazendo um contraponto um pouco com o pensar, a questão lógica, né, que às vezes você fala a observação de uma forma lógica é aquilo, mas não é aquilo que você está sentindo. Como que na sua experiência isso acontece para de repente a gente conseguir se identificar um pouquinho para fazer alguns exercícios? Eu acho que o principal é estar aberto para as mudanças. Acho que as mudanças que a vida traz para a gente permite esse sentir. E quando a gente fica muito receoso, quando tem muito medo, que é normal também, você deixa de vivenciar muitas coisas boas na sua vida, né? Porque acho que toda mudança traz a oportunidade de você crescer, de você se melhorar como pessoa. Então acho que a primeira dica é encarar as adversidades como portais ali para uma vida muito mais expandida. E isso é algo desafiador, não é fácil, porque a gente gosta do quentinho, né, da zona do conforto. A gente não quer sair de lá. E aí a gente fica com muito receio, né? Como que eu vou... Será que eu vou ter esse jogo de cintura, de vivenciar isso, né, de me permitir isso? Então se permita viver o caos, né? Acho que esse é o grande pulo do gato. Eu achei extraordinária essa resposta, mas por outro lado, nada fácil, né? Nada. É uma coisa que exige muito, não é do dia para a noite. Às vezes você vai desistir no caminho, você começa um processo, aí você para, larga a mão, volta, dá uns passos atrás. Então, vá vivendo de acordo com o momento ali presente, se permitindo um novo. Então, dá receio? Lógico que dá. Mas, senão, você também fica muito estagnado, você fica parado, você às vezes vai deixar de viver uma vida extraordinária ali que tá te oferecendo, né, opções. E acho que também pensar um pouco fora da caixinha, né, ser um pouco mais visionário para a vida. Porque quando a gente fica muito no tradicional, no conservador, numa crença enraizada, você perde a oportunidade de viver coisas maravilhosas, né? E aí acho que talvez seja o objetivo final da nossa vida, né? É possível a gente se abrir para o sentir na nossa zona de conforto, ou seja, lá... Vou refazer minha pergunta. É possível sentir sem viver de verdade? Sabe aquela coisa? Porque muitas vezes a gente deixa de viver, sai de cena, pra sentir o que é pra gente fazer. E aí, na prática, a gente acaba não fazendo nada. Fica limitado. E aí, é possível? Existe esse caminho na sua experiência? Como que é? Não, é possível sim, você fazer as pausas, analisar, avaliar. Acho que são momentos de vida que você vai crescendo também com esses respiros. São respiros. Estou observando, estou sentindo, estou me sentindo mais confiante. E aí, aos poucos, você vai se fortalecendo e permite voos maiores, né? Então, vão ter momentos que você precisa sentir com toda a gana e força, né? Vou me jogar, não sei ali... onde eu vou cair, né? Para às vezes dar uma impressão até de uma areia movediça que você tá, falar, nossa, eu tô nisso, né? Porque racionalmente você não tem uma resposta. Exato. Ali na sua frente, é a incerteza total. É a surpresa da vida, né? Então, mergulhei no mar e não dava pé. Vou ver o que dá. Mas eu acredito que é muito importante você também começar a se sentir na sua zona de segurança. Com seus amigos, com aquelas pessoas que você sinta um pouco mais de proximidade, que foi como eu fiz, estou dando um exemplo individual, né?
Então eu comecei a me sentir ali primeiro com meus amigos, com família, né? O abraço e tal. E fui expandindo isso ao longo da minha vida. Nunca fui tão expansiva assim desde o início, né? Então sempre também um pouco meticulosa, analisando, avaliando. Mas acho que as grandes oportunidades da minha vida foi quando eu me permitia não ficar na razão, e sim na emoção. Uau! Se eu tivesse ficado na razão esse tempo todo, racionalmente falando, eu estaria na minha profissão tradicional, a qual eu estudei, tendo ali a minha vida organizadinha ali, que é o que as pessoas pensam que talvez seja mais... que elas se sintam mais acolhidas, né? Que elas se sintam ali mais estáveis. É mais fácil pra gente. E, lógico, um planejamento é muito mais fácil quando você tem ali tudo organizado na sua vida. Mas a surpresa em si te traz resultados que você nem imagina. Então é aquela coisa, deixa a vida me surpreender, né? Deixa a vida, né? E isso exige um tempo para você também estar fortalecido, porque você pode ter surpresas negativas ou positivas. Não E é aconteceu com você, teve os Teve. dois. Eu acho que isso é legal deixar claro, né? Porque quando a gente faz um corte e conta uma história, parece não. Deu tudo certo, né? Mas foram anos. Quando eu saí da enfermagem, demorou para eu ter minha cartela de clientes organizada, demorou uns 2 anos. Quantas vezes você pensou que isso não ia dar certo, Nossa, que você fez o que eu fiz? Pra que eu saí? Tá tudo certo minha vida. E eram coisas assim, nossa, você tá largando uma profissão tradicional pra ler carta? Pra ver mão? Então você imagina o que eu escutei maluca. mediante sociedade, pessoas, porque as pessoas se preocupam genuinamente até... você tem sua vida organizada, tá tudo certo. Por que você vai essa loucura? Porque elas, no fundo, elas gostariam de arriscar também. Mas elas veem uma pessoa de fora ali, tendo uma vida que é diferente, indo na sua motivação e causa um choque no outro. Então você vai ouvir faz muitas... elas olhar para elas mesmas e falar, nossa, eu tive um dia a oportunidade um sonho, na minha uma vida vontade. e nunca fiz. E como assim você vai abandonar o que você tem certinho ali, né, na sua vida regrada para uma coisa totalmente diferente? E você choca o outro nesse Exato. sentido. E eu acho que eu gosto sempre de frisar isso, que também não é de uma forma negativa que elas pensam assim, mas é porque é a experiência delas. Elas se convenceram que isso não ia dar certo para elas, e daí na hora que ela olha para você, ela simplesmente... né? Que chance dar um apoio, né, pra ela. Que chance você tem de dar certo se eu não dei certo? Exato. Então, ou seja, acaba sendo genuíno mesmo, né? Não é, às vezes não é maldade, não é uma maldade, né? E aí eu acredito que para você que tem uma certa sensibilidade, que aí volta no começo da nossa conversa, né? Que é esse negócio do abraço, ele vai aproximando tanto que a pessoa ela sente às vezes no direito de falar para você o que você deve fazer ou não. Como você lidou com isso? No começo foi desafiador. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, né? Então eu não tenho o que reclamar, porque os meus pais me apoiaram, né? As pessoas que estavam no meu entorno também. Então eles viram que era uma coisa que fazia sentido para mim e que me viam feliz fazendo aquilo também. Então me apoiaram, me ajudaram. É muito importante ter uma rede de apoio. Isso é fundamental para qualquer pessoa que queira ir para um caminho deste como o meu, né? E é importante sim ter pessoas dando um suporte, porque senão durante esse percurso que eu tive dos meus 2 anos, talvez eu pudesse ter desistido. Sim. Porque quando você se vê sozinha, querendo alcançar uma coisa ali, e não tendo o recurso ou a ferramenta ali do lado, você se sente muito inseguro também, dá vontade de desistir. Vou abrir mão e vou voltar como eu estava. Algumas vezes eu cheguei a pensar, mesmo tendo a convicção de que eu estava no caminho certo, é natural, né? Você tem essas oscilações. E aí eu faço uma provocação para você, né? Porque também não é por acaso você ter do seu lado pessoas que te apoiam, né? A provocação é o seguinte, você falou em algum momento que você é boazinha, jamais vai dar certo aí nessa equipe, não sei o quê. Tá meio de leões, né? O que você considera que é fundamental? Porque assim, as pessoas que estão do seu lado, elas querem seu bem,
claro. E muitas vezes a gente não tem essa paciência de entender isso do outro e começa a ter uma dificuldade no relacionamento. Ou seja, você já está com um problema de transição de carreira, ou de, né, você está mudando a sua vida e ainda você não sabe lidar com o outro que está ali do seu lado, querendo o seu bem, mas que não necessariamente é o que é melhor para você, mas a intenção é a que vale, né? Esse seu lado boazinha, esse seu lado afetiva demais, contribuiu para isso de alguma forma, de você conseguir lidar e ter esse acolhimento, atrair deles esse carinho, esse amor? Eu acredito que contribua por ser o meu jeito de ser mesmo, né? Então, mas é importante também a gente não ficar muito nesse papel, né? De ser bonzinho ou não. Acho que foi uma forma até que eles colocaram para mim no sentido, voltando, né? A minha outra profissão. Você não vai conseguir sustentar isso. Você não vai conseguir trazer todas as pessoas para você, porque eles já estavam feridos de muitos anos. Eles não tinham apoio de ninguém como líder ali, como chefe, que ajudasse, olhasse para essas pessoas com carinho, né, com consideração. Então, uma pessoa que teoricamente está ali com um sentimento genuíno, mesmo de bondade ou carinho, provavelmente ia cair fora, porque os ataques iam ser constantes. Esse foi o recado que ele quis dizer. Só que eu vim de uma carreira que o meu primeiro trabalho já foi numa instituição pública e assim, caos, né? Então não seria desse trabalho que eu iria sair. Eu vim de uma instituição que eu tinha óbito diariamente, então era uma situação muito difícil, muito mais de adversidades do que essa última ocasião, né? E aos poucos, o que a gente percebe, né? Acho que quando você quer bancar um sonho, uma convicção sua, não é nem questão de ser boazinha ou vou, sei lá, dar um ataque, né? Gritar aos quatro ventos, também não funciona, né? Eu acho que é muito mais uma certeza com você mesmo, né? De você não se atacar internamente a ponto de você desistir do seu sonho. Então, independente do outro, lógico que vai te abalar, vai te trazer às vezes algumas inseguranças, mas é você com você mesmo. Se você não tá com você, não vai. Independente do outro. Muito bom, Pri, muito bom. Muito obrigado. Obrigada a Então você. vamos seguindo para a parte final do nosso bate-papo. Fala um pouquinho como as pessoas podem te encontrar. Passa a sua rede social, se quiser deixar o telefone. Também vou deixar ali na descrição do vídeo para a pessoa poder te encontrar e conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que eu conheço também só um bocadinho. Cada dia que ela vem aqui eu vou conhecendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Obrigada por vocês terem deixado esse espaço para nos assistir, com tanto conteúdo bonito. Eu trabalho com a parte de terapias holísticas, reiki, aromaterapia, cristais, florais, e também com uma linha de autoconhecimento, que é o Petit Lenormand, que é essa sibila de conversação, tarô, e a quirologia, que é o estudo das mãos. Então vocês podem me achar no Pritrim Terapias. Trim Terapias, que é do meu sobrenome, Trindade. Priscila Trindade. De Aguiar. De Aguiar. Isso. Seu nome. Meu nome. Legal. E aí vocês podem entrar em contato por inbox lá, ou também pelo meu WhatsApp, que eu vou passar para você deixar na descrição. Muito bom, muito bom. Então, uma excelente profissional, né? Se você sentiu essa sensibilidade, procura a Pri, né? Eu acho que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. Pri, então, esse momento final, né, desse sentir abraço de cura, eu quero voltar um pouquinho nessa questão dessa sensibilidade que nós tivemos, né, do abraço. Também quem me conhece sabe o quanto é importante o abraço, então está sendo tão especial para mim falar sobre isso. Falar sobre um assunto que não dá para colocar muito em palavras. Verdade. Né? É apenas
apenas sentir. O que você pode deixar como dica final ou como uma reflexão mesmo sobre o abraço? Ele transmite cura? De que forma que o abraço pode te curar? Ah, com certeza. Na minha opinião, sim. Tanto que quando você tá no abraço, é o seu coração com o coração do outro, né? Então você tá ali e acho que até uma questão mesmo de você não só sentir o outro, né? De você transmitir o seu melhor para o outro. Que quando você está abraçando, você está lá levando as melhores intenções, as melhores vibrações, que a pessoa consiga manter o equilíbrio físico, mental, emocional dela ali pelo toque. Sempre agrega, né? A intenção acho que conta muito, mas é muito o que você quer passar para o outro, né? O que eu quero passar para o outro? Que traga cura, que traga o amor incondicional, que tire ali uma mágoa. Você vai passando e mentalizando aquilo e sentindo ali. Então cura muito, sim. Acho quantas vezes a gente está num momento triste, de preocupação, o seu amigo ou a pessoa que está no seu entorno não precisa dizer nada, só um abraço. Quantas vezes já a gente se sente curado no abraço? A gente não precisa falar nada, esteja comigo no abraço. Então se permitam abraçar mais. Até pessoas que vocês sintam que não tenham tanta intimidade, façam esse exercício. Abracem, se abram mais para o outro. As pessoas querem esse momento assim de acolhimento. As pessoas precisam muito do amor, do acolher, e está ainda em falta isso, infelizmente, que a gente consiga ser um canal para isso. Olha, que belo canal. Então eu quero finalizar com um abraço. Vamos. Vamos. Obrigada. Gostoso. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Então, gente, obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Você que está curtindo, faça seu comentário, dê o seu like, se inscreva no canal e também veja os outros bate-papos aí do Alegras Café Cast. Até a próxima oportunidade. Estamos juntos, infinito. Obrigada. Obrigada.